Monitor multiparamétrico. Como saber, como entender, como interpretar aquele monitor multiparamétrico? Não sabe qual monitor eu estou falando? Eu estou falando desse monitor que está aqui na sua tela. Bem, se você quer aprender tudo sobre o monitor multiparamétrico e não perder nenhum detalhe importante, é imprescindível que você assista essa aula até o final e anote cada informação que eu vou falar aqui. Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Fala, enfermagem! Para começar logo nosso vídeo com chave de ouro, eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo a clicar no botão de gostei. Ivo, eu nem sei se eu vou gostar. Claro que vai lá, clica aí no botão de gostei. Clicou? Olha que Deus está vendo. Então vamos lá, vamos para a nossa aula sobre monitor multiparamétrico. Ivo, quando é que a gente vai utilizar esse monitor em nossos pacientes? Esse monitor multiparamétrico, ele vai servir para nós monitorizarmos a questão dos sinais vitais dos nossos pacientes. Então, quais são aqueles pacientes que precisam ter de forma constante essa avaliação de sinais vitais? Principalmente nós estamos falando de pacientes graves, pacientes críticos, pacientes semicríticos. Esses pacientes necessitam de uma monitorização hemodinâmica, às vezes invasivo e às vezes não invasivo. E eu vou te ensinar agora o que é que significa esses dados. Mas antes, você precisa entender qual é a sua função. Como eu já falei aqui, esse monitor, ele vai avaliar, ele vai mensurar no paciente sinais vitais. Sinais vitais esses como pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação de oxigênio e, claro, cada monitor ele vai monitorar parâmetros diferentes. E meu objetivo nessa aula é te ensinar o que é que significa esses números aqui. Ivo, o que é que significa esses vários números que tem aqui na tela? O que é que isso vai significar? Primeiro você precisa saber que isso varia de marca para marca. Quando você está diante de um monitor, você precisa saber, primeiramente, monitorizar o paciente da forma adequada, ou seja, colocar os cabos no paciente da forma certa, colocar o oxímetro, colocar os eletrodos corretamente no seu paciente e ver esses dados. O que é que esses dados significam? Esse dado aqui, esse primeiro dado aqui em verde, ele significa a frequência cardíaca. Quando você for avaliar os sinais vitais através de um monitor multiparamétrico, é importante que você avalie duas coisas aqui. Primeiro você avalie o número, depois você avalie a onda. Observe que todos têm um número e todos têm uma onda. Você precisa interpretar essas ondas aqui e precisa interpretar esses números. Pois bem, esse primeiro número aqui é referente à frequência cardíaca, ou seja, quantas vezes o coração contrai em um minuto. E a frequência cardíaca, ela está em torno aí de 50 a 100 batimentos por minuto. E é interessante que, ao olhar essa frequência cardíaca, você olhe imediatamente para essa onda, para saber se a onda corresponde a essa frequência cardíaca. Lembrando que essas derivações aqui, que é relacionada ao eletrocardiograma, elas podem ser mensuráveis e pode ser alterada de acordo com o monitor. Esse segundo número aqui, esse número 98, corresponde à saturação de oxigênio, para saber se esse paciente está oxigenando da forma adequada ou não. E o interessante é que você observa como é o formato dessa onda da saturação de oxigênio. Ela tem um formato apiculado, depois desce. Esse é o formato dessa onda. Por que eu estou ressaltando isso? Porque eu já cheguei a ver monitores que o paciente estava lá saturando 80%. Aí você se preocupa, meu Deus, Ivo, o paciente que satura 80% é o paciente grave, esse paciente precisa de aporte de oxigênio ou então entubado. Só que lembra, primeiro você olha o número, depois você olha a onda. A onda desse paciente, essa onda, da mesma forma que está aqui azul, no monitor do meu paciente estava dessa forma aqui, ó. Essa onda é a mesma coisa que essa onda azul aqui? Claro que não, são duas ondas diferentes. A onda azul, ela faz um pico, ela é mais apiculada. É assim que deve ser a onda da saturação de oxigênio. Então, se você estiver diante dessa onda aqui, em uma saturação de oxigênio, você não vai considerar esse número aqui. E aí, vai fazer o quê? Você vai realocar esse oxímetro, colocar o oxímetro no lugar certo, no dedo certo. Você pode aí trocar de dedo, aquecer o paciente, às vezes pode ser só
só frio, ou então, dependendo do caso, ele de fato vai estar saturando ruim, né? Dependendo do formato dessa onda. Esse valor aqui é o valor da frequência respiratória. Mais uma vez, observa aqui a onda de expiração e expiração dele, perfeito? E aqui a gente tem a pressão arterial, que a gente chama de PA, a pressão arterial do nosso paciente. Esse primeiro dado aqui é a pressão arterial sistólica, ou seja, é a pressão que o vaso sanguíneo faz, que o sangue faz no vaso quando o coração contrai. O segundo valor, esse 80, é a pressão arterial diastólica, que é a pressão que o sangue faz no vaso, na realidade, quando o coração está relaxado. E essa pressão arterial diastólica está muito relacionado com a resistência vascular periférica. Quando a pressão arterial diastólica está muito baixa, significa que eu tenho um comprometimento da resistência vascular periférica. Ivo, e esse númerozinho aqui, Ivo, esse número 90, o que é que esse número significa? É a pressão arterial média. Lembra como é que calcula a pressão arterial média? A pressão arterial média é você pegar a pressão arterial sistólica e somar a esse valor 2 vezes o valor da pressão arterial diastólica e dividir por 3. O ideal é que esse valor aqui, esse cálculo, dê maior do que 65. É o valor de corte da pressão arterial média. Então, olhando para esse monitor, você consegue saber se o coração do paciente está batendo da forma certa, você consegue ver se ele está saturando da forma adequada, a frequência respiratória e a sua pressão arterial, para saber se ele tem uma pressão arterial normal, se ele está com hipertensão, com hipotensão. A partir daí a gente já deduz várias informações acerca do nosso paciente. Eu trouxe aqui outros monitores para a gente estudar, certo? Então vamos lá, vamos estudar esse monitor aqui. Observe que ele é de outra marca, ele já traz outras informações, até informações que o monitor passado não tinha. Esse P aqui, ó, observa, esse P, você já sabe, né? Esse primeiro aqui é a frequência cardíaca. Geralmente, a frequência cardíaca sempre é o primeiro. Geralmente. Pode mudar? Claro que pode. Ok, frequência cardíaca. Como é que eu sei que esse é o valor certo? É só olhar para cá, ó. Olha pro eletrocardiograma, saber se esse eletrocardiograma aqui, ele tá regular, tá um ritmo regular, tem onda P, tem complexo QRS, tem onda T, certinho, tá? E observe que aqui tem BPM. BPM significa batimentos por minuto. E também tem aqui um coraçãozinho desenhado. Aí fica fácil, né? Esse segundo dado aqui é a pressão arterial. Número maior, o número de cima, é a pressão arterial sistólica. O número de baixo é a pressão arterial diastólica. E esse númerozinho pequenininho aqui você já sabe, né? Ele é a pressão arterial média, que tem que ser maior do que 65. Olha essa informação aqui, SpO2, a saturação de oxigênio. 100%, tá bom, Ivo? Vamos ver aqui o gráfico. Observe que o gráfico tá certinho, né? Então, beleza, eu posso me confiar. Esse 20 aqui, tem até o desenho de um pulmão aqui, é a frequência respiratória, tá normal. E aqui a gente tem a temperatura. Esse monitor já nos traz o dado da temperatura do paciente. Esse amarelo aqui, essa curva amarela, é referente à curva da frequência respiratória. Essa curva azul é referente à curva da saturação de oxigênio. E essa aqui, essa curva verde, é referente ao eletrocardiograma, na realidade, é o traçado eletrocardiograma. Mais um aqui, ó, observe que esse aqui ele já tem mais informações. Mas observa, mais uma vez, ó, batimentos por minuto, a frequência do cardíaco do paciente sempre está em primeiro. Aqui a gente vai ter, ó, esse aqui, a gente vai ter a pressão arterial do nosso paciente. Esse aqui que eu pulei é a saturação de oxigênio. E observe que a pressão aqui, ó, a sistólica 103, diastólica 69 e bem aqui pequenininho, ó, tá a pressão arterial média. Ivo, e esse número aqui amarelo, Ivo, tu não tinha falado sobre ele. Pois bem, tá vendo que aqui tem CO2? Isso aqui é a capnografia. Capnografia é muito utilizada em pacientes que estão intubados para a gente avaliar a exalação do CO2, do gás carbônico. E a onda dele é para ser assim, ó, quadricular, certo? Assim que é para ser a onda da capnografia. Aqui tá um pouquinho achatado, mas ainda assim tá adequado. Aqui a gente vai ter, ó, observa, a gente vai ter a temperatura. Então a gente vai conseguir também monitorizar a temperatura desse nosso paciente, certo? Então, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, pressão arterial, capnografia e a temperatura. Aqui no Descomplica Enfermagem a gente mergulha, a gente não tá aqui para falar das mesmas coisas, aqui tá aqui para mergulhar. A curva da saturação de oxigênio tem um nome, que é a curva de pletismografia. Olha só, eu falei para você que a curva da saturação de oxigênio, ela tem esse formato aqui, formato meio apicular.
tá? Acontece que quando o nosso paciente está com uma vasoconstrição, ele está com uma vasoconstrição, os vasos sanguíneos estão fechados. Acontece que a base dessa onda, ela vai se alargar, ela acaba aumentando. Ao contrário da vasodilatação, ou seja, o vaso sanguíneo aumenta de tamanho, o que é que acontece com a base? Ela diminui. Observe que ela reduziu o tamanho da base quando comparada a essa aqui. Ela fica mais apiculada e a base dela acaba reduzindo. Isso daqui é o traçado da onda da saturação de oxigênio. Vou até voltar aqui para vocês se lembrarem qual é o traçado da saturação de oxigênio. Esse traçado aqui, ó, esse vermelho aqui. Deixa eu voltar aqui nesse daqui, ó, esse azulzinho aqui. Observe que todos estão de forma adequada, de forma normal, até porque pacientes, geralmente quando ele apresenta vasoconstrição, a pressão arterial tende a subir. Quando o paciente tem uma vasodilatação, a pressão arterial tende a reduzir. E naqueles valores a pressão arterial estava normal. Trouxe para avaliar também aqui a curva da pressão arterial. Preste só atenção, ó. Quando a gente tem uma pressão arterial, a gente tem a pressão arterial da sístole, que é quando o coração contrai, e da diástole. A pressão arterial da sístole corresponde a essa primeira porção aqui, ó. Até aqui a gente tem um valor da pressão arterial sistólica, que a gente consegue saber como é que está o ventrículo do nosso paciente. E nessa porção aqui, depois dessa onda, a gente tem aqui a pressão arterial diastólica. E quando a gente observa isso aqui, geralmente o paciente está com monitorização invasiva. E observa essa onda aqui, ó, tá idêntica a essa que eu acabei de desenhar. Essa onda tá idêntica a essa. Significa que a gente tem aí uma curva adequada da pressão arterial. Se a gente fosse ver aqui os outros dados, a gente observaria a frequência cardíaca desse paciente, 60. A pressão arterial aqui, ó, 120/79. Uma pressão arterial média de 93. Saturando 98%. Olha só a curva da saturação de oxigênio adequado. Essa onda aqui é a da frequência respiratória. Olha aqui a capnografia, ó, CO2. Observe que o CO2 aqui já está da forma adequada. Já está pela onda quadriculada. Ou seja, você acabou de aprender nessa aula como avaliar o monitor multiparamétrico. É claro que, se você gostou dessa aula, se você gostou dessa aula, eu pedi para você clicar no botão de gostei. Clica aí no botão de gostei, vai. Eu tenho certeza que eu falei aqui coisas que ninguém nunca falou para você. Então, se você gostou, clicou no botão de gostei, não esqueça de se inscrever no canal, fazer parte da família Descomplica Enfermagem, nossa família que cada vez mais cresce e arrasta aí seguidores do Brasil inteiro. Beleza? Se inscreveu? Ah, eu já ia esquecendo, se tiver com alguma dúvida, pode comentar aqui que eu vou ter o maior prazer de responder as dúvidas de vocês. Ei, eu tô ficando por aqui, mas você não vai embora agora não, ó. Tá vendo aqui, ó? São dois vídeos, ó. Você vai assistir esse aqui. Aqui é uma playlist sobre sinais vitais e aqui é um vídeo recomendado para você. Vai, clica aí, chega de maratonar Netflix e aqui maratonar o Descomplica Enfermagem.